Bom, gente, continuando aqui a aula de bioquímica, certo? A gente vai ver agora os ácidos nucleicos, certo? Então, a gente já viu que bioquímica inorgânica, repito, tem vídeo aí já gravado, né? De bioquímica da água, sais minerais, certo? E bioquímica orgânica, a gente já iniciou com carboidratos, foi para lipídios, certo? Proteínas, né? Que são os protídeos. Enzimas também faz parte de proteínas, certo? Vimos vitaminas e agora vamos entrar em ácidos nucleicos. Então, ácidos nucleicos. Temos o DNA e o RNA, certo? Então, são compostos orgânicos, ok? Compostos de natureza orgânica, responsáveis pelas funções de comandar a síntese proteica nas células, né? Vai ter a síntese de RNA, a transmissão de informação genética e também controlar estruturas, né, e funcionamento da célula. Então aí nós temos essa composição química do DNA e do RNA, né, que são longas cadeias de nucleotídeos, certo? Chamamos de polinucleotídeos. Né? Cerca de 1000 degraus de DNA compreende a um gene, uma porção de um filamento de DNA que tem, né, que é capaz de expressar aí, né, de comandar o expressamento de uma informação. Né? Então tem basicamente isso. Os ácidos nucleicos, eles possuem aí toda a informação que uma célula precisa, necessita, não é, durante toda a sua vida, né, até que a sua vida que vai estar então organizada na forma de códigos em fita, né, dos ácidos nucleicos. Essa informação é traduzida em proteínas, permite que as células executem todo o trabalho necessário para a sobrevivência do organismo. Então a gente vai ter dois tipos de ácidos nucleicos, né? O DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, e o RNA, que é o ácido ribonucleico. Então, esses aí são os dois tipos de ácidos nucleicos. O ácido desoxirribonucleico, que é o DNA, e o ácido ribonucleico, que é o RNA. A gente vai ver, né, como é cada um deles. Então nós temos aqui, né, os ácidos nucleicos, né, eles vão ser, já falei, DNA e RNA, né, mas de maneira geral, os ácidos nucleicos, eles vão ser formados pelo quê? Por nucleotídeo, certo? E como é que se forma o nucleotídeo? E o que é que compõe o nucleotídeo? Bom, o nucleotídeo ele é a unidade básica do ácido nucleico, certo? O nucleotídeo é a unidade básica do ácido nucleico. O conjunto de nucleotídeos formam os ácidos nucleicos. Então, o nucleotídeo, pessoal, ele vai ter uma base nitrogenada, uma pentose, que é o açúcar, que a gente vai ver que no caso do DNA é uma desoxirribose, por isso é chamado de ácido desoxirribonucleico. E vai ter também o grupamento fosfato, certo? Então aí a gente vai ter uma base nitrogenada, que aí, no caso do DNA, essa base nitrogenada, ela vai ser, no caso, adenina, citosina, guanina e timina, no caso do DNA, certo? Já no caso do RNA, aqui era para ser RNA, certo? Mas ficou DNA, foi um engano. No caso do RNA, vai ser adenina, citosina, guanina e uracila. Ok. Então aqui a gente vê o seguinte, pessoal. No DNA, nós temos, né, o que é o ácido nucleico, ácido desoxirribonucleico, que é o DNA. O que acontece? Esses nucleotídeos, que é a unidade básica do ácido nucleico, vai ser uma base nitrogenada, certo? Uma pentose, que é o açúcar, e um grupamento fosfato. Essa pentose, se for DNA, o ácido nucleico, que é ácido desoxirribonucleico, vai ser, o nome da pentose vai ser desoxirribose, certo? Então, vai ser a ácido desoxirribonucleico, certo? Vai ser desoxi. E aí, no DNA nós temos quais tipos de base nitrogenada? Adenina, citosina,
guanina e timina. A adenina no DNA sempre vai se ligar com a timina e a citosina sempre vai se ligar com a guanina. É sempre assim. No RNA, nós vamos ter o que? Adenina se ligando com uracila e citosina com guanina. Então, do DNA para o RNA, quem é que muda? A timina e a uracila. No DNA tem timina, que é uma base nitrogenada, que se une com a adenina. E no RNA temos a uracila, que é uma base nitrogenada, que se une com a adenina também. Certo? Então aqui, ó, nós temos nucleotídeo é o que? É a unidade formadora dos ácidos nucleicos, tanto o DNA quanto o RNA, ok? E aqui nós temos o seguinte, o nucleotídeo é formado aqui, ó, por grupamento fosfato, a pentose, que é o açúcar, certo? Que pode ser ribose quando é RNA e desoxirribose quando é DNA. E temos também uma base nitrogenada qualquer, ok? O tipo de ligação entre essas bases é chamado de ligação fosfodiéster, ok? Ligações que estão aí unindo os nucleotídeos são chamados de ligações fosfodiéster. Então aqui nós também temos que entender, certo, a seguinte coisa. O seguinte, deixa eu ver aqui se tem mais pra frente. Voltar aqui, certo? Então, a gente sabe que o quê? Que o DNA, ele é um ácido nucleico, né, chamado de ácido desoxirribonucleico, que ele vai ser representado aqui, ó, por uma dupla fita. Já o RNA é fita única, também tem essa característica. DNA é uma fita dupla, certo? Uma hélice. E o RNA só vai ter uma fita, então é fita única. Então aqui a transcrição, né? A gente vai ver aqui isso só que mais à frente, ok? Mas assim, no DNA, o que acontece? O DNA vai ter uma dupla hélice, ou seja, uma fita dupla, certo? O nome da pentose vai ser desoxirribose, certo? Tanto é que o DNA é chamado de ácido desoxirribonucleico. E as suas bases nitrogenadas vai ser o que? No DNA vai ser adenina, guanina, citosina e timina. Quando vai acontecer o pareamento, a adenina sempre se liga com a timina no DNA e a citosina com a guanina. Já o RNA é o ácido ribonucleico, vai ter fita única, o nome da pentose é ribose e as bases nitrogenadas do RNA é adenina, guanina, citosina e uracila. A adenina sempre se liga com a uracila e a citosina sempre com a guanina. Então aqui a gente vê, ó, DNA, fita dupla, RNA, fita única, certo? A adenina se liga com timina no DNA e citosina se liga com guanina, tanto no DNA quanto no RNA. Mas a adenina se liga com a uracila no RNA, certo? Então, no DNA não tem uracila, tem a timina. No RNA tem uracila e não tem timina. Então aqui essas ligações vai ser do tipo fosfodiéster, certo? Mas essa ligação aqui entre as bases nitrogenadas são por pontos de hidrogênio.
O sentido aqui é 5 linhas, 3 linhas da replicação, certo? Então aqui nós temos as ligações fosfodiéster, certo? E aqui temos as ligações do tipo ponte de hidrogênio entre uma base e a outra. Temos também aqui, né, o pareamento, no caso, nós temos as bases nitrogenadas púricas, que é a adenina e a guanina, são púricas, certo? Que são aí formadas por dois anéis, que são essas aqui, ó, bases púricas, adenina e guanina, dois anéis. As bases pirimídicas são a timina, citosina e uracila, que são anéis simples. Aqui, nucleotídeos, bases derivadas da purina, são chamadas de bases puras, purínicas, certo? Então temos aqui a adenina e a guanina, certo? Que é dois anéis. Já as bases pirimídicas, né, pirimidinas, são a citosina, certo? Timina e uracila, composto aí, certo, por um anel só, composto de origem a pirimidina. Certo? Então, o DNA, molécula com dupla hélice, cujas moléculas cadeias de nucleotídeos são unidas por pontos de hidrogênio. Certo? A adenina combina com a timina e a guanina com a citosina no DNA. No RNA, as moléculas semelhantes de DNA são linear também, porém só vai ter fita única, certo? Contém os 4 tipos de nucleotídeos também. Timina é substituída por a uracila no RNA, ou seja, no RNA não tem timina, vai ter uracila, certo? E aí a gente tem os 3 tipos de RNA, certo? Tem RNA mensageiro, RNA transportador e RNA ribossômico, cada um com funções próprias específicas, certo? Então vamos ver um pouquinho aqui, certo? Mas é muito rápido, de duplicação, transcrição e tradução, certo? Que é o processo aí de duplicação do DNA, através de muitas enzimas, que nós vamos entrar nessa aula aqui a fundo, certo? Tem a transcrição, que é quando o RNA dá origem, ou o DNA dá origem ao RNA, e a tradução, quando esses 3 RNAs trabalham para dar origem à proteína, certo? Então aqui, né, vai ocorrer a replicação do DNA, certo? Ou seja, de um DNA vai originar-se 2, certo? Formação do DNA a partir do próprio DNA vai ocorrer no núcleo, certo? Com a atuação de várias enzimas. Ocorre aí durante a fase S da intéfase. Tem um vídeo meu que fala aí, certo? De divisão celular, e lá fala o que é a fase S e todas as outras fases, certo? Então a gente vai ver isso, né? Vai ser uma aula mais complexa, não vai ser nesta aula que a gente vai ver isso, vai ver esses comandos. E aqui a gente vê, né, isso aqui, ó. Aqui é as pontes de hidrogênio que liga uma base hidrogenada a outra base, certo? É agora aqui vai ocorrer ligações fosfodiéster, repetindo. Aqui nós temos um nucleotídeo, certo? Onde é formado por quê? Um grupamento de fosfato, a pentose e a base nitrogenada.